da cidade de Rio Verde, ele é aqui de São Paulo mesmo, né, e tá fazendo missões, né, daqui a pouco ele falou que vai daqui uns dias para casa da mãe dele aqui no estado de São Paulo, e a Raquel também, que tá aí, a Isabelle, filha do pastor Rodrigo, né, muito obrigado a vocês por estar aqui nessa programação, e vamos agora começar aí com a nossa entrevista, né, conta um pouquinho da sua história de vida, do seu testemunho, né, como você conheceu Jesus, de como... Né? Conta um pouquinho da sua história e se apresenta aí para o pessoal que está curtindo aí a nossa programação. Certo. Só uma correção, sou de Goiás, sou de Goiânia. Eu estou passando um tempo aqui em São Paulo com a minha mãe, que ela está morando aqui no interior de São Paulo. Então vou falar um pouco assim sobre a minha história. Meu primeiro contato com Deus mesmo foi com 14, 15 anos. Aí meu avô foi assassinado, eu passei um tempo fora da igreja. Foi um tempo assim de muita bebida, muita droga, e fui vivendo essa loucura um pouco assim dessa nossa juventude, dessa nossa sociedade do jeito que está, corrompida. E há uns 5 anos mais ou menos Deus começou a falar comigo, eu resolvi ir para a igreja e assim foi de uma vez. Eu larguei as drogas, larguei o álcool, já comecei a trabalhar na igreja, comecei a fazer seminário pastoral. E hoje eu estou aí trabalhando com missões, está sendo uma bênção mesmo. Eu estou aí há mais ou menos 6 meses aí trabalhando mesmo ativamente. E foi muito bom esse contato que eu estou tendo com a comunidade cristã Caverna de Adulão. É uma igreja que eu estou aí há 6 meses mais ou menos. Já tinha um contato e assim está sendo muito bom mesmo esse período para mim. Olha que legal aí, né? Que realmente Jesus salva, transforma, liberta e coloca o cara a trabalhar aí, né? Deus é demais, cara. E eu fico impressionado quando eu vejo pessoas entregando realmente sua vida para Jesus. Queria que você contasse um pouco pra gente, Quincas, um pouquinho dos desafios na sua atividade, principalmente nas áreas que você trabalha. Conta um pouquinho o que é contracultura, o que é pós-modernidade, o que é trabalhar na área de sexualidade, como é realizado os seus trabalhos, como você faz. Explica um pouquinho para os nossos telespectadores que estão te assistindo lá em casa, saber um pouquinho mais do seu trabalho. E também eu já vou reforçar aí para vocês, mande uma pergunta para o Quincas, né? Você aí quer saber um pouquinho mais da vida dele, do que ele faz no cotidiano, mande sua pergunta, né? E ele vai estar contando um pouquinho para nós o que é contracultura, o que é pós-modernidade, o que é sexualidade, vai estar explicando para que você saiba o trabalho, conheça o trabalho dele um pouco melhor. Então, um dos maiores desafios ainda é assim, a questão das igrejas ainda serem fechadas para trabalhar com questão de contracultura, com a juventude nossa, de entender um pouco a pós-modernidade. E a questão da sexualidade, a gente vê que a igreja está muito doente ainda. Não tem abertura e a gente vê que muita liderança acaba caindo nessa área. Por assim, não se abrir para suas lideranças, por não buscar uma mudança na sua vida. Os membros da igreja, a gente vê, tem alguns ministérios que trabalham especificamente com a igreja hoje. O ministro Andréa Vargas, que ela é missionária área de sexualidade, ela dá palestra nas igrejas e ela acompanha até líderes que trabalham nessa área. Então, assim, a gente vê que é muito complicado. A questão da contracultura, a gente vê que o próprio cristianismo é uma contracultura, porque a contracultura é aquilo que vai contra a cultura existente. E nós cristãos, a gente nada contra a maré. Então, para que exemplo maior de contracultura somos nós, do que Cristo foi na época dele, porque Cristo ia contra a religião da época, contra o modelo que os religiosos da época faziam. E isso a gente vê que é muito bacana para a gente entender até nosso contexto hoje. Pós-modernidade é quando a gente vai estudar tudo que vem após o moderno, estudar a geração Baby Boomer, que foi a geração que veio após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma geração onde a juventude começou a ter voz. Porque a gente via que antes tinha um intervalo entre a criança, entre a fase infantil e a fase adulta. E os Baby Boomers quebraram isso, aí começaram a surgir um pouco das tribos urbanas, começou a vir um movimento hippie, e a partir daí foi vindo várias tribos urbanas, vários movimentos, e a contracultura começou a ser mais nativa. Aí a gente vê que veio a geração X, que é a geração que veio depois. Geração X é principalmente de pessoas assim até a década de 80,
que eles vinham assim de uma forma diferente dessa geração anterior. Esse pessoal dos baby boomers era um pessoal muito ativo politicamente. O pessoal da geração X já não era tanto e já tinha era muito consumista, já era uma geração hedonista que buscava muito prazer. A geração Y começou a partir de 85 principalmente. E é uma geração que ficou mais consumista ainda, uma geração que sempre buscou coisas tecnológicas, novidades. E a geração Z, ou Millennial, que a gente chama, é uma geração que veio a partir do metade da década de 90, essa geração de hoje, onde tudo é muito colorido, onde a gente vê que o consumismo ainda é muito forte, mas é uma geração já diferente dessa geração nossa da década de 80. Maravilha aí, olha que bacana. Então essa geração do milênio é uma geração tecnológica, colorida, é uma mistura de todas as outras que passaram, mais ou menos, né? Justamente muito assim, bacana. a gente vê que até a formação dos grupos sociais, geração X era muito definida. A gente já conseguia ver, esse é tal tribo, esse acredita em tal coisa. Geração Y já começou a migrar um pouco os grupos, já começaram a se misturar. E hoje a gente não vê isso. Vamos ser uma pessoa que gosta de rock, gosta de sertanejo, já gosta de tudo ao mesmo tempo. Hoje já não tem essa questão dos grupos totalmente formados. Quincas, eu queria saber qual o impacto essa nova geração, essa mistura dessa tribo, que impacto tem causado isso na igreja de hoje? Né? A gente fala igreja por sermos evangélicos, mas no meio cristão, que causa de impacto, né, essa contracultura, né, tão diferente do que a gente está vivendo hoje, coisas que, pro pessoal mais antigo, é coisa que, nossa, cara, é loucura. Né? O pessoal mais antigo já reprime, já critica. Como que a gente pode fazer, você que é missionário, para entrar evangelizando? Qual é a melhor estratégia de evangelismo? Como fazer com que esses adolescentes, essas crianças, esses jovens de hoje aceitem a palavra de Deus? Né? Qual o meio que missionários, o meio que tem sido usado mais fortemente? É lógico que a tecnologia é um meio muito forte, né, de ser usado para falar do reino de Deus, como a gente está aqui pela internet falando de Deus, mas eu queria que você contasse um pouquinho das estratégias que são usadas para impactar na mente desses jovens, para impactar eles, né, a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Certo, para poder falar sobre isso, a gente tem que pegar um pouco dos movimentos históricos com relação a isso. Nessa época hippie, teve um movimento muito grande, principalmente nos Estados Unidos, num movimento que o pessoal chama de Jesus Movement, ou movimento de Jesus, que os hippies do nada começaram a se converter, não precisou ninguém pregar para eles, e eles começaram a aceitar Cristo, começaram a montar algumas comunidades cristãs. A gente vê exemplo, por exemplo, da Jesus People, que é uma comunidade que tem no estado de Illinois, no estado que produz o maior festival até hoje de música cristã da atualidade, chama Cornerstone Festival, que daqui a pouco a gente vai ver uma das bandas dele, que é a Has Band ou Resurrection Band, que é do Glenn Kaiser, que foi que fundou essa comunidade, que é uma comunidade que mescla tudo. Tem asilo, tem creche, tem clínica de recuperação para viciados, a igreja também funciona lá, tudo no hotel que foi doado para eles. E aqui no Brasil, a gente vê que principalmente na década de 80, começou a influenciar a igreja em geral. A gente vê que em Belo Horizonte, uma igreja começou a trabalhar com esse pessoal hippie, que chama Igreja Batista Peniel, e eles começou a dar muito hippie, eles começaram a trabalhar com aquela galera, e até hoje muitos hippies vão para lá. E no estado do Rio de Janeiro, a comunidade S8, que foi fundada pelo tio Gerê, como a gente chamava ele, ou pastor Jeremias do Couto, que foi governador do estado do Rio, que ele criou a comunidade S8 porque seu filho estava com problemas com drogas, e ele já era pastor batista, e ele resolveu abrir essa chácara para cuidar principalmente de viciados. Só que ali começou a juntar muito hippie, muito galera de tribos urbanas, e ali se fundou uma igreja. Hoje existe outra igreja que é um pessoal que foi da comunidade S8, que chama Comunidade Ajuntamento das Tribos. Esse nome veio porque eles fazem um evento todo ano chamado Ajuntamento das Tribos, que vai o pessoal das igrejas alternativas. Aí na década de 90 começou a surgir mais igrejas alternativas, vamos dizer.
Começou a Caverna de Adulão, que é a igreja que eu sou membro, que eu sou missionário. A Caverna de Adulão começou com o pastor Fábio, que é uma história muito interessante. Ele foi da Missões Volantes de Cristo e ele começou a trabalhar no começo da década de 90 com os metaleiros de Belo Horizonte, que Belo Horizonte até hoje é conhecida como a capital brasileira do heavy metal. Então a gente vê que bandas como Sepultura vêm de lá, que são bandas, é uma banda de renome internacional. E ele começou a trabalhar com essa galera, começou a trabalhar com punks, começou a trabalhar com pessoas que tinham HIV positivo, que na época era um tabu, que eles chamavam de peste gay. Começou a trabalhar também com homossexuais. Então, sempre desde o começo, uma igreja muito ativa na sociedade. Na década de 90 também começou um projeto nosso, chama Projeto Reconstruir, que ele atua numa região carente de Belo Horizonte, com crianças em situação de risco. É um projeto muito interessante, tem vários apoios e é um projeto que está sendo bênção. E depois disso começou a pipocar em vários locais. A gente vê que em Ipatinga, em Minas, tem uma igreja, uma comunidade cristã Grito de Alerta. Em Uberlândia tem a Manifesto Missões Urbanas, que é ligada à Sal da Terra. E foram vários movimentos. Em Goiânia começou um pessoal ligado na época chamava Comunidade Cristã Fonte da Vida, que hoje ainda existe essa igreja, só que o movimento parou, eles formaram uma igreja chamada Remanescentes, que hoje também já não existe mais. A Renascer também teve nessa época eles formaram um movimento só com o pessoal do metal. Então foram vários movimentos que foram surgindo. E através disso, algumas igrejas começaram a formar ministérios de missões urbanas. E eles estavam trabalhando com as tribos urbanas. Hoje a gente vê que mudou o conceito de missões urbanas. Porque na década de 90 e no começo dessa década que a gente de década de 2000, a gente via que a galera era muito assim de trabalhar só com tribos urbanas. E hoje o pessoal está entendendo que não é só isso. O meio urbano existe várias coisas além. A gente vê a questão da sexualidade mesmo, tem os travestis, que é um pessoal muito discriminado, são discriminados no próprio meio homossexual. Olha, essa aí, Kim, que eu vou pedir para você segurar, porque esse assunto nós vamos tratar no próximo bloco, nós vamos mandar um clipe, o pessoal fica ligadinho, depois um comercial. Já nós vamos falar do homossexualismo, né, da lesbiandade, enfim, aí você vai falar um pouco mais de sexualidade. Certo. Mas vamos pro intervalo para nós tomar uma aguinha, só para deixar o pessoal curioso. Beleza. Para continuar ligadinho aí. Vamos mandar um clipe que você baixou lá no link agora há pouco. Já nós voltamos para vocês. Fique ligadinho que daqui a pouco tem mais entrevista com Kinka Xavier. Oi, amados, da paz do Senhor. Eu sou a cantora e pastora Marcele Rodrigues e vim aqui para mostrar uma novidade para vocês. Vem cá. Olha só. Aliança TV Online. É a aliança online para você curtir os melhores clipes com os melhores cantores gospel do Brasil, onde você pode ser edificado também pela palavra de Deus, onde tem ministrações de pastores, pastoras, missionários, e você vai se alimentar bastante com a palavra. Olha, é um diferencial para a sua vida, para mim, que estou sendo edificada pela TV Aliança, e para você também. Em nome de Jesus, que você possa ver e divulgar essa aliança que trabalha em prol do reino de Deus. Hoje é tão difícil a gente ouvir, né, programações na internet, na televisão também, exclusivamente para Deus, mas olha, a TV Aliança Online preparou isso especialmente para a gente que é crente, que é evangélico, e para outras pessoas também que não conhecem a Jesus. Então que você possa assistir, divulgar para os seus amigos, divulgar na sua igreja, no Twitter, no Facebook, e mostrar para todo mundo que existe ainda programas de televisão e programas na internet que falam sobre o amor de Deus, que propagam com seriedade a palavra do Senhor. Então você não pode perder, viu? Olha só de novo. Aliança TV Online, www.aliançatv.com.br. Você não pode perder, você não pode deixar de curtir e de ser abençoado e permitir que outras vidas sejam abençoadas também, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe. Aliança na net. Acesse sua conexão direta com Jesus. Estamos apresentando Aliança Show. Tô de volta para você ligadinho no programa Aliança Show. O programa que é um show de Deus para sua vida, curtindo aí uma entrevista abençoada. Tô feliz aqui de estar recebendo meus amigos, a Raquel, a Isabelle, filha do pastor Rodrigo, e também nosso irmão Kinka aqui do meu lado. Pô, o cara é feroz, cara. Meu, eu tô aprendendo muito aqui hoje, viu, Kinka?
Obrigado aí pela sua presença, obrigado por ter atendido o nosso pedido, o nosso convite de estar aqui na nossa programação. Uma obra, né, missionária aí bem dia a mais. E a gente tava falando sobre questão da sexualidade, a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente isso aí pra você. Fique ligadinho que ele vai falar ainda a visão dele a respeito da homossexualidade, lesbiandade, enfim, todos esses assuntos que aí, né, envolvem muita polêmica no meio gospel, tanto no meio, né, meio secular, muita polêmica nesse assunto, né? E ele vai falar um pouquinho da visão dele, da visão, né, dos missionários a respeito disso, que trabalham, do pessoal que trabalha com ele, a respeito desse pessoal. E agora eu queria que ele contasse um pouco pra gente, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente, de como ele reconheceu o chamado missionário pra vida dele, quando ele falou, cara, eu vou ser missionário, meu! Sabe, como que chegou esse chamado na sua vida? Eu queria saber um pouquinho. Então, assim, quando eu estava lá na igreja onde eu fiz meu seminário pastoral, eu recebi um chamado, que era um chamado bem claro e específico, que era um chamado apostólico para trabalhar um pouco dos 5 ministérios e tá treinando pessoas para mandar para outras regiões, para estar fundando igrejas, tá treinando outras pessoas, e isso foi só o começo. E aí eu fui passando a entender com o decorrer dos anos por que eu passei por tanta coisa na minha adolescência, tanta turbulência, e aí eu fui entender de fato o que Deus queria com isso. E assim, eu comecei a abrir minha cabeça com relação a trabalhar com política, com justiça social, que é o que? Intervir realmente na sociedade. A igreja é formadora de opinião, e a gente tem que auxiliar quem precisa, tá ali trabalhando com o pessoal carente, tá atuando, como eu falei um pouco, nessa área de sexualidade, garotos de programa, travestis. E a questão das tribos urbanas é porque é algo que sempre teve muita influência nas nossas cidades, e a gente vê que a igreja sempre teve problema com isso. Então foi algo que Deus foi mostrando, olha, você tem que dar um apoio a essa galera. Eu sempre também, quando eu posso, eu dou apoio para a galera que tem transtorno psicológico, transtorno bipolar, questão de depressão, pessoal que tem ideação suicida. Então, assim, Deus foi mandando realmente para trabalhar com os... E isso tem sido bacana, muito bacana essa experiência. E a cada dia eu tenho aprendido cada vez mais. Com cada pessoa que eu vou trabalhar, eu aprendo. Seja com andarilho, seja com morador de rua, seja com alguém de uma tribo urbana. Então, assim, é algo de Deus mesmo, que eu acho que as igrejas têm que abraçar essa galera. Porque é uma galera que quer buscar Deus. Eles podem até ter um bloqueio no começo, mas é um pessoal assim que precisa mesmo. E eles têm consciência disso. Quando a gente vai trocar ideia com a galera fala, olha, eu quero ter a fé que você tem, eu quero aprender sobre Deus. A gente vai trocar ideia com um morador de rua, por exemplo, ou andarilho. A primeira coisa que eles fazem é pedir uma Bíblia pra gente. Então, assim, isso é muito bacana. E pra gente, assim, de certa forma até choca quando a gente não tá lendo tanto a Bíblia, não tá orando tanto. E aí a gente vê, assim, que às vezes pessoas que não estão ali ativos estão buscando. Então, isso é algo bom pra gente. Serve meio para dar uma balançada na nossa fé, né? Maravilha. Olha, gente, agora chegou aqui num assunto que eu gosto muito, né? Que eu sou ligadão aqui. Eu tô aqui no notebook, aqui várias mensagens, né? Antes de nós estar fazendo mais essa pergunta, ele vai mandar uns abraços aí pro pessoal que tá escrevendo no nosso mural aqui. Isso. Deixando um recado aí pra você, né? Manda aí um abraço pra essa galera aí. Eu queria mandar um abraço pro João Paulo, que ele é missionário lá no Uruguai, que tá fazendo um grande trabalho no Seminário Batista lá. Ao pastor Antônio, que é da Igreja Batista Nacional de Rio Verde, de Goiás. Então tem um pessoal lá de Rio Verde atento, o pessoal de Goiânia. Então mandar um salve para essa galera da Igreja Batista Nacional, que eu tive pregando lá há poucos dias, no penúltimo sábado. Foi muito bacana, preguei sobre pós-modernidade e sobre as gerações. Mandar um abraço lá para Tati. Mandar um abraço pro pessoal de Rio Verde, lá tem o Paulo Henrique Rézio, tem o Volney. Mandar um abraço também pra Raquel, que tá aqui, não quer aparecer aqui hoje. O cunhadão, né? Rodrigo. Pro meu cunhado Rodrigo. O sogrão, né? O sogrão, né? Isso. Aí eu colocando o irmão no estreito aqui no ar. Mas é isso aí, né? Eu também quero mandar um abraço pro meu pastor, Rodrigo Corrêa. Né, Deus abençoe grandemente a vida dele, todos na Igreja Batista Nacional Salem. Mandar um abraço para a Raquel que está aqui, muito obrigado. A Isabela também está aqui, né? Isso. E é prazeroso para a gente saber que eles estão nos assistindo e estão acompanhando a nossa programação. Agora chegou no assunto que eu gosto de tratar, que é de música, cara. Eu sou apaixonado em música. Vocês até vê que eu apresento um programa de clipe musical, cara. Isso. Você viu que eu gosto de música mesmo.
Então, assim, eu queria saber o impacto que a música gospel, essa nova música gospel, esse novo estilo da música gospel vem trazendo nas tribos, porque eu vejo que muitas pessoas, igual o Regis Danese chegou arrebentando geral, cara, né? E também tem muitas outras bandas, tipo assim, a galera do rap curte muito o Ao Cubo, curte muito o Apocalipse 16, e eu quero saber o que a música traz de impacto nas tribos, nas missões urbanas, o que a música pode ajudar nas missões urbanas. Então eu acredito que sirva de uma estratégia para missionários, né? Isso. Então, hoje a gente vê que está tendo uma abertura muito grande, principalmente nos festivais de músicas seculares. Como eu estou sempre em contato com essa galera de bandas, e o pessoal da minha igreja tem várias bandas lá. E assim, eu estou numa base de missões em Vitória, que sempre a gente faz festivais de arte, a gente sempre está envolvido com os festivais lá, e a gente vê que sempre tem convite para a galera tocar. Então, assim, se a galera estiver fazendo um som bom e tiver contato com esse pessoal, é uma forma da gente estar fazendo amizade, é uma forma da gente estar evangelizando essa galera. Eu mostrei uma banda, a gente passou um clipe agora que é da Resurrection Band, ou Res Band, que o Glenn Kaiser foi o fundador da comunidade Jesus People, que eu falei. E eles produzem o maior festival de música cristã, como eu te falei, o Cornerstone, que não vai só cristão, vai muita gente lá. Daqui a pouco a gente vai passar um vídeo sobre lá, inclusive, vocês vão ver que loucura esse festival. Sempre vai uma galera do Brasil para lá, e eu acho que isso é muito rico para a gente aprender. Eu acho que a gente poderia fazer isso. Agora, voltando à questão que você falou, realmente a gente está vivendo um movimento hoje que, assim, no Brasil a gente tem a cultura de massa, que é uma cultura que abraça mais, que tem maior expansão, e a gente vê que o Regis Danese, aconteceu esse movimento com ele, até por ele já ter sido de uma banda de pagode conhecida, isso impulsionou para que ele conseguisse mais entrar mais. Ele não entrou só no meio cristão, entrou realmente no meio secular. A gente vê que o Lázaro também, né, e vários outros, são vários outros, tipo o Diante do Trono também está nesse movimento. Fernandinho, a gente vê que eles estão tendo dentro da Rede Globo, inclusive eles estão entrando e fazendo festivais. Há pouco tempo a gente viu festivais Promessas. Então, assim, o meio cristão está conseguindo influenciar na sociedade. Tem outro clipe que eu vou mostrar, que é uma banda que eu gosto muito de hardcore cristão, chama Nossa Fúria. E eles estão tocando aqui direto em São Paulo, eles vão tocar em Vitória, eles tocam nos festivais lá da galera lá em Vitória. Lá em Goiânia a gente viu uma banda que, assim, que é de um pessoal que é amigo nosso, que tocava muito no meio também, assim, que é a Arnion, que hoje infelizmente não está mais nativa, que é uma banda que eu curtia muito. Então a gente vê que, assim, tem espaço, só basta a gente realmente dar a cara a tapa, porque a gente não pode se prender dentro das quatro paredes da igreja. A igreja tem que ser hospital. A gente tem que ir lá fazer amizade com essa galera e trazer eles para dentro da igreja, tratar tudo, e assim, é um processo, sabe, de tratar caráter da pessoa, realmente querer mudança na vida dela. Então eu acho que o meio da música é um dos melhores lugares, é um dos meios que eu atuo. Entendi. Cara, tá sendo muito útil para mim essa entrevista. Estou aprendendo bastante de missões, né? E eu quero só tocar mais um daqueles clipes que você falou. Vamos tocar o do Jesus People. É isso? O festival, o Cornerstone Festival, né? Que é o último link que eu coloquei, que esse é muito bacana. Não acertei o nome? Jesus People? Mais ou menos. Não, é isso. Eu não sei inglês, gente. Não adianta, cara. Mas vamos rolar esse clipe aí. Vou pedir pro meu produtor. Ô, produtor, você tá me ouvindo? Cara, obrigado por você estar aí, viu, Alex? Essa tarde abençoada aí pra gente fazer essa entrevista. Quero agradecer toda a nossa direção aqui da Aliança TV, né, o Washington, né, o pastor José Carlos, né, se eu não me engano o nome dele é esse. Mandar um abraço. Eu não vou falar o nome da diretoria pra não errar, irmão. Não vou falar o nome não, mas um abraço pra todos vocês que estão ligadinhos aí no Aliança Show, a diretoria, pessoal da diretoria, família do Alex, o Mateusão que tá aqui, Eliene, Alex. Produtor, solta aí esse clipe aí, já eu tô de volta com mais entrevista, né? E daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho, gente, de piercing e tatuagem, o que ele acha. Fica ligadinho aí, já eu tô de volta. Estamos apresentando Aliança Show. This is Cornerstone Festival 2010. Oh, gravity, why can't we seem to keep together?
Look up and see the sky, love. You see that moon shine so high up above us. It rolls around and count of a bunch of scientific stuff. I like it just because he loves us. Like you think and act like you do it, you know. Not like a shit that's nothing new, but it's always gentleness exists. I shall resist to reach the pulse structure and expose the nucleus. Gentleness exists. I shall resist to reach the pulse structure and expose it for what it is. Gillen wants you to know, no matter who you are, where you come from, what you've done, what you're going through, Jesus loves you right here, right now, just the way you are tonight. Sunshine in this place, so hang on. This is Carter. Olá, meus queridos, a paz do Senhor, eu sou a cantora Yara Costa e eu vim trazer uma grande novidade para vocês. Eu vim dizer de um site abençoado, onde você pode acessar os clipes maravilhosos de grandes cantores gospel e além de escutarem louvores, você pode ser abençoado através de grandes pregações de vários pregadores da Palavra de Deus e pode ser cheio do Espírito Santo. E o site aliançatv.com.br. E eu vim também dizer para vocês, meus queridos, do meu trabalho. Este aqui é meu primeiro trabalho, tem por título Ressurreição dos Sonhos, viu? E lá você vai encontrar uma nova música do meu CD novo, Não Pode Parar, logo mais lançamento pra vocês, viu? E o clipe Ao Rei, viu? Que vocês gostem, que vocês acessem o site aliançatv.com.br. Acesse, divulgue no seu Face, no seu Twitter, no seu Orkut, para os seus amigos, para os seus familiares, na sua igreja, e seja abençoado, viu, meu querido? Que Deus abençoe grandiosamente a todos, viu? Um grande beijo. Estamos apresentando Aliança Show. Estou de volta aqui e quero ler algumas frases que colocaram aqui no nosso mural. Você também pode fazer isso. A frase aqui do nosso irmão João Paulo. Eu quero deixar um salve pro Quincas, cara. Saca demais de missões urbanas. E a Raquel também. Deus abençoe aí o irmão João Paulo que participou, né? Obrigadão aí. Também o Paulo Henrique Rezio, né? Raquel, manda um abraço aí pra galera de Goiânia. Raquel que tá ali, não quer falar, gente. Ó, vocês vão ficar decepcionados com a Raquel, mas... Ela não quer vir aqui no ar do meu lado falar oi pra vocês, mas ela mandou mandar um abraço aqui. Ela falou, Quincas, manda um abraço pro pessoal de Goiânia, daí de Rio Verde, né? Mas então a gente tá mandando em nome dela um abraço. Ela falou que não quer aparecer hoje,
Mas tá bom, né? Uma próxima oportunidade ela vai dar uma entrevista pra nós também, né? Já tô aqui convocando ela no ar aí. Né? Ela vai ficar uma semana, vai ficar mais tempo aqui com a gente. E ela sabe muito mais que eu de missões urbanas, viu? Aí tá vendo? E ele sabe, conhece melhor, gente. Ele tá falando, né? Então, vocês estão vendo aí que ela vai estar aí daqui um tempo aí. Nós vamos fazer uma entrevista quando tiver uma oportunidade com ela. Também o irmão Fala o nome do irmão aí. Como que é? Volney? Volney, Volney. Tem a Tatiana também lá da Igreja Batista Nacional. Pastor Antônio, que é uma bênção. Aí, ó, lê o recado do Volney aí pra galera, então. O Volney falou aí, povo santo de Rio Verde, Goiás, e aos batistão da Igreja Batista Nacional de Rio Verde, abraços. Isso aí, mandando abraço pra todo mundo. Deus abençoe. Também quero mandar um abraço pra minha amiga Roberta, né, ela que escreveu aí o programa. Parabéns ao pessoal da Aliança, em especial meu amigo César. Obrigado, Deus abençoe aí a Roberta grandemente, né. Vamos para mais perguntas agora, ele vai falar um pouco do que ele acha a respeito de piercing e tatuagem. Vamos ver aí o que ele acha disso, você vai curtir agora. Então, galera, sempre nas igrejas que eu vou falar, sempre me perguntam sobre isso. Há poucos dias a gente teve eu e a Raquel tivemos uma clínica de recuperação, só mulheres lá em Goiânia, e foi uma das perguntas que fizeram pra gente. A minha visão quanto piercing e tatuagem é muito clara. Quando eu ministro, eu sempre falo muito sobre isso. O pecado não é você colocar o piercing, colocar uma tatuagem, mas o pecado é a rebeldia. Para você fazer, você tem que buscar orientação, procurar quem te acompanha, procurar seu pastor e perguntar, pastor, o que você acha? Se o seu pastor falar que não, você naquela hora, por mais que você fique chateado, você tem que aceitar. Porque o fato de você fazer sem ter esse apoio, isso é rebeldia. E rebeldia a gente vê na Bíblia que é um dos maiores pecados e assim, gera muitas outras coisas, a rebeldia. Então assim, siga a orientação realmente de quem está junto contigo. Para eu poder fazer, faz pouco tempo que eu coloquei piercing, que eu coloquei alargador, que eu fiz tatuagem, e eu só fiz assim, quando eu estava com uma relação muito boa com a minha família, porque seria rebeldia também se eu não tivesse com uma relação boa, se minha família não aceitasse isso. A gente vê que lá na minha região, lá em Goiás, ainda é muito tabu, é muito preconceito, mas assim, graças a Deus, minha família tem aceitado isso. E a minha igreja, assim, lá é bem tranquilo. Meu pastor, o pastor Geraldo, ele é uma bênção. E assim, é um cara assim, que atua muito nessa área de sexualidade, na área de tribos urbanas. E ele assim, quando eu fui para furar minha orelha, para largar, ele estava junto comigo. Então assim, para mim é muito importante isso. A gente tem que seguir o que nossa liderança fala. Maravilha, tá explicado aí então o que ele acha a respeito de piercing, né, e tatuagens, enfim, né. Vamos agora aqui mais uma perguntinha. Por onde você passou? Onde você foi mais alvo de crítica? Quais as principais críticas, né? Onde você ouviu mais crítica, assim, que área, né? Que área que mais te criticaram, onde foi, enfim, explica pra gente. Olha, a gente vê que em muitas igrejas ainda tem uma visão muito fechada com relação a trabalhar com essa galera underground. Não só isso, mas o próprio envolvimento da gente com o meio secular. Eu já teve igreja que falou que eu era satanista, porque eu estava no meio dos festivais da galera secular. Às vezes eu até ministrava nesses festivais, mas assim, para eles eu estava errado. Dali, a visão deles é que eu tinha que estar fechado dentro da igreja, que se eu fosse para lá eu iria cair em pecado. E o pessoal falava isso, não, você está no meio deles, eles cantam letras às vezes falando mal de Deus, você é satanista. E eu falava, não, a gente tem que atuar com essa galera. A gente tem que amar esse pessoal, a gente tem que dar o nosso melhor para eles, fazer amizade, poder realmente, de fato, abraçar esse pessoal. Então, assim, as igrejas têm muito essa visão ainda, de vamos fechar entre nós aqui, ou então vamos fazer, quando a gente vai fazer evangelismo, faz aquele evangelismo assim de massa, vamos converter milhares. E pelo meu, assim, pelo meu andar aí, de algumas igrejas que eu passei, a gente vê que não é duradouro esses movimentos assim, porque não tem discipulado, ninguém acompanha essa galera, não há tratamento de caráter, então não há mudança genuína. Porque quem muda é o Espírito Santo, não é a gente formar, não é a gente pressionar as pessoas
sendo a liderança delas, mas de fato, quem muda é o Espírito Santo, isso demanda um processo de tratamento de caráter. Então assim, a gente tem que amar de fato, a gente tem que, é o que Cristo fala, então a gente tem que amar essa galera, e eu acho que não é desse jeito assim, é pecado, você tá no meio, é perigoso. Mas é perigoso quando você não está estruturado na fé, quando você teve, por exemplo, problema de alcoolismo e você vai naquele lugar e a galera está bebendo, ou então você teve problema com drogas e ainda não está, não foi trabalhado isso tão bem, que você não consegue estar naquele meio sem usar, então isso atrapalha. Ou então, por exemplo, quando você está acostumado a ir para uma festa, ir para um show, e, por exemplo, no caso de homem, né, ficar com uma aqui, ficar uma ali, e você chega lá e se você tem ainda aquela mentalidade antiga, você não dá conta de ficar ali. Então, assim, você tem que estar bem alicerçado para você conseguir fazer um trabalho massa com essa galera. Então, ouça a sua liderança. O conselho que eu dou mesmo aqui pra galera é esse. Se a sua liderança falar, eu acho que é hora, então amém. Se não, é se preparar para isso, porque a hora que for rolar, vai rolar de uma vez. Ó, cara, como que eu tô chique, ó. Óculos vermelho, agora, ó. Amarelo. Cara, isso aqui já é meu, já. Eu sequestrei dele, gente. Eu não resisti, eu falei, não, sabe, é porque esse estilo diferente, né, é muito da hora, sabe? Então eu fico assim, estiloso, ó. Você viu? Então, galera, ganhei o óculos dele aqui, ó. O cara vem dar entrevista pra mim e ainda eu peço o óculos dele. Ele deve estar bravo comigo, gente. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Cara, eu também, assim, eu vejo realmente isso, né, que essa necessidade no reino de Deus, sabe? De você se aproximar das pessoas. Porque, na realidade, as pessoas falam, o mundo, né? Mas, tipo assim, cara, como que você vai ganhar sem estar lá? Você não tem que fazer o que... Você tem que ser a luz ali no meio. Aonde a gente vive? Exatamente. É que a galera tem uma visão, assim, eu sou cidadão dos céus, tá? Você tá no céu ou você tá na terra? Você tá no meio dessa galera? E aí, cara? E aí? Eu mesmo, eu vou assim, muito... Na verdade, eu frequento, assim, alguns lugares. Às vezes tem uma festinha de um amigo, uma barraca. Eu vou, mas assim, eu sou diferente. Eu tento fazer a diferença. Isso. Eu tenho que ser o exemplo. Tipo assim, cara, eu vi até um testemunho do Regis, né? Uma vez ele falando que como que uma pessoa ganhou ele dentro do grupo de onde ele trabalhava. Ele cantava ali e aí chamaram um parceiro dele de louvor da Quadrangular e tal. E aí esse parceiro dele, com um testemunho de vida, ele nunca falou assim, você tá em pecado, você tá errado, acusando. Acho que as pessoas não querem ser acusadas. Isso. Ninguém quer peso, cara. As pessoas chegaram no cara e falaram, tira isso aí, rapaz. Você tá errado, não, tá, multa. Não, acho que tem que ser diferente, cara. Você tem que... cada vez eu aprendo mais isso, até com o próprio pastor Rodrigo, que ele é um cara, assim, eu tô aprendendo muito com ele. Tipo, você vê as pessoas com os olhos de Deus. Isso. Se Jesus olhasse para aquela mulher no tanque ali, de Betesda, se eu não me engano, e falasse, você é prostituta, você é adúltera, se fosse nós, hoje em dia, nós íamos fazer isso. Você está em pecado. Não, Jesus falou, me dá um copo de água. Isso. Jesus olhou diferente para aquela mulher e viu um potencial nela. E é isso que eu nossa, cara, eu adoro tanto Jesus, eu vejo Jesus e eu quero ser igual a ele, cara. Eu acho que Jesus foi o maior missionário urbano, porque ele não tinha, ele andava, cara, ele passava de cidade em cidade, e sentava lá, riscava no chão, trocava ideia com o pessoal, né, esse evangelismo interpessoal, falar, relacionamento. Eu aprendi com o pessoal também que veio aí da central de missões, né, esses dias na nossa igreja, né, inclusive que se eles estiverem ligados, não sei, mas eu quero mandar um abraço para todos eles, se eles tiverem a oportunidade de assistir. O pessoal da Jocum, né? Da Jocum que teve com a gente aqui, o Léo, o pessoal todo, não vou nem falar o nome deles para não esquecer, que é muita gente, né, irmão? Então eu quero mandar um abraço para eles, né, Deus abençoe, eu aprendi muito a chegar de uma maneira diferente, sabe, não incomodando as pessoas, né, eles chegavam trocando ideia ali, nós fizemos um evangelismo lá fora, aqui em Lençóis, chegavam trocando ideia de boa, né, chamando a atenção, cuspindo fogo. Nossa, os irmãos são fogo? Os irmãos são fogo, meu. Então é interessante, cara. A Bíblia é clara quando fala assim pra gente que a gente tem que ser salvo. Porque se a gente for olhar, por exemplo, bacalhau ou uma carne seca, tem sal. Mas assim, não é a gente não tem que ser chato. Mas a gente tem que, de fato, ser diferença no meio. Ser luz também é isso que a Bíblia fala pra gente. Nós temperamos a terra. A gente, tipo assim, tá no meio da escuridão, mas a galera olha pra gente como referencial. É isso que acontece muito quando eu tô com essa galera. Eles falam, tem algo diferente nele.
Então é isso que faz a gente impactar a galera. Então assim, não é simplesmente a gente fazer uma pregação que vai no emocional do pessoal, porque isso não vai produzir fruto. O que produz fruto é amizade, é convivência, é amor. Maravilha. Ó, a gente vai pro intervalo, mais um clipe que ele deixou ali pro Alex. Daqui a pouquinho nós estamos falando sobre sexualidade, não perca, fique ligadinho. Volta aí pra você com a entrevista com Quincas Xavier, nosso Quincas. E ele vai falar um pouquinho sobre esse vídeo aí que você acabou de ver, né, sobre a natureza, ele que gosta, né, da natureza, vai falar um pouquinho aí pra você sobre o que ele acha aí do desmatamento, né, um pouquinho. Depois, pra encerrar, ele vai falar sobre sexualidade, em nome de Jesus, vai lá. Então, assim, eu faz um bom tempo que eu trabalho assim, na área de política, minha mãe foi uma das fundadoras do PT, e eu hoje estou em outro partido também, a esquerda, e que a galera cristã está influenciando, está entrando no meio, e isso está muito legal. A gente vê que tem uma galera que ora por justiça social e não só ora, mas atua, que é o pessoal da Rede Fale, o pessoal da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que é um pessoal assim, bênção mesmo. Se vocês puderem, tenta conhecer um pouco sobre eles. Lá na base de missões, onde eu tenho feito alguns cursos, Avalanche Missões Urbanas em Vitória. Depois, quando vocês puderem, entra avalanchemissões.org. É uma galera também bem politizada e faz muita coisa. E assim, há pouco tempo foi agora aprovada a reforma florestal, que infelizmente assim pega os fazendeiros assim que já desmataram muito, e eles conseguem assim, o governo perdoa a dívida deles, eles não vão precisar pagar multa, esse tipo de coisa. E a gente vê que a gente acaba perdendo muito com isso. A gente vê, como no vídeo falou, a Amazônia sendo devastada. Eu morei em Porto Velho, Rondônia, e eu trabalhava vendendo uma enciclopédia, então eu rodava o interior de Rondônia, do Acre, um pedaço do Amazonas, e principalmente o estado de Rondônia é totalmente devastado. O Acre é o estado onde assim, tem muita floresta ainda, isso é muito legal. E com a construção das usinas, então, está piorando mais ainda. Lá em Porto Velho eu vi a construção de 2 usinas lá, e desmataram demais, expulsaram praticamente o pessoal das casas sem pagar, o pessoal que morava perto da região assim. E a usina de Belo Monte está explodindo assim muito, o pessoal está protestando em vários locais, isso é bacana. Eu acho que a gente tem que mobilizar para mudar a nossa realidade. E aquela usina está desmatando, a galera está desmatando muito, e aquilo só vai piorar nosso clima. A gente vê que vai gerar energia, mas olha o quanto o nosso clima tem aumentado desde quando a gente era criança e tal, está cada vez mais quente. Então a gente tem que pensar nisso.